nós, com o António e a Denise, que está aqui, e nós, há 3 anos, o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho é uma associação científica onde nós queremos, temos feito um esforço, é uma associação científica de investigadores académicos e não académicos, mas onde nós queremos pensar o país e propor alternativas aos modelos sociais que têm sido apresentados na educação, na saúde, no trabalho, na justiça. E nós, no Observatório, constituímos um grupo exclusivamente para pensar a educação e apresentar uma alternativa àquela que tem sido apresentada pelo Ministério da Educação e que tem sido, infelizmente, a única, porque no seio de nenhuma organização sindical ou associativa surgiu uma alteração pedagógica, uma alteração organizativa ao funcionamento das escolas em Portugal. Nós, por exemplo, para vos dar uma ideia, não aceitamos que seja o Ministério a definir os currículos. Nós achamos que os currículos devem ter uma definição exclusivamente científica, eleita a partir de conselhos científicos de professores, etc. Portanto, enfim, uma série de alterações. Essas alterações, essa proposta, que foi discutida ao longo dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, com professores desde a educação de infância até o ensino superior. Nós também não acreditamos que essa discussão pode ser feita sem a educação de infância e sem o ensino superior, e, portanto, vemos a escola como um todo. É um documento que vai ser tornado público provavelmente agora ao longo do mês de março, e na qual todos nós aqui presentes, quer o António como membro do Observatório, quer a professora Alice Faro, que é professora de matemática, a professora Sandra Duarte, e eu e muitos outros que estão aqui presentes também participamos. E esse documento foi elaborado em reuniões presenciais ao longo dos últimos 2 anos e meio. E nós vamos tornar esse documento público, e gostávamos muito de propor a todos os professores, e deixamos já este desafio a todos vocês, que organizassem em cada escola um debate em torno desse documento, seja na própria escola, seja numa jantarada no sítio ao lado da escola, se sentirem que não há condições para se fazer na escola, seja numa associação recreativa, num pavilhão, onde quiserem. Nós fizemos esse documento, não para ser mais um documento morto, para ficar online, mas para discuti-lo com os próprios professores. Este documento foi construído pelos professores, com os professores. Bom, é um bocadinho neste quadro. Entretanto, o Jornal Maio tornou pública esta notícia. A primeira reação da FNE foi dizer que isto era uma notícia completamente alarmista, desprovida de sentido. A FENPROF reagiu dizendo que que ela própria tinha tornado público em agosto, através de declarações nas escolas, desta medida, e nós reagimos dizendo que a gravidade do que se passou com esta alteração exigiria não um placar. Primeiro devo-vos dizer que a nossa, quer no Observatório, quer no Maio, nós temos o lema de autocrítica e crítica permanente. E, portanto, nós achamos, aliás, o documento que vai ser tornado público é um documento que tem a frase "não podemos continuar a mentir", nós achamos que a crítica à ausência sindical a estas medidas, ela não é uma crítica para esmagar o sindicato A, B ou C, mas é uma crítica que tem que ser feita porque ela revela a imensa fragilidade organizativa política que se passa neste país ao nível dos professores. Uma medida como esta exigiria não placares, mas outdoors, manifestações, greves, tudo o que tivesse ao nosso alcance. Recentemente, na greve geral da Argentina, o pacote do Milei foi aprovado em plenas férias de agosto, não é de agosto, claro, não é de agosto, nas férias grandes. E um partido que é o PTS, que é um partido dos trabalhadores socialistas, encomendou avionetas para, sabem aqueles anúncios que se põem atrás das avionetas, para andar nas praias a apresentar o pacote laboral do Milei. Portanto, a primeira nota que nós queremos deixar aqui é que foi com grande perplexidade que vimos que seja um jornal como o Maio a tornar isto público e não uma campanha pública, onde, evidentemente, a conivência
dos órgãos de comunicação social, todos eles, empresariais ou públicos, é absolutamente lamentável, porque até hoje não publicaram rigorosamente nada sobre isto. Bom, é neste quadro que nós estamos aqui a fazer este debate, e nós não fizemos o debate online, também queria explicar isto, porque nós acreditamos que há uma espécie de pensamento mágico com o online, com as reuniões online. Isso não resolve os problemas. Nós sabemos as dificuldades que as pessoas têm em se mover, mas no nosso grupo de educação há pessoas que vêm do Norte, há pessoas que vêm do Algarve, e nós nunca deixámos de nos reunir presencialmente, porque nós achamos que é insubstituível a reunião presencial. Mas nós vamos filmar esta... Se alguém não puder ou não quiser ser filmado, não se sinta envergonhado com isso, porque nós sabemos que há pessoas que às vezes laboralmente encontram-se em situações de fragilidade, mas diga-nos. Senão nós vamos filmar o debate, nós os 4 não temos qualquer problema em ser filmados, mas se alguém quiser intervir no debate, faça o favor de intervir, só venha no fim ter connosco e diga-nos, por favor, cortem a minha parte no vídeo público, e isso não há problema nenhum, nós fazemos. Nós temos também várias pessoas no MAI que não podem tornar público que são do MAI, portanto isso para nós temos plena consciência que dentro dos locais de trabalho se vive, em muitos deles, uma ditadura, e portanto respeitamos imensamente isso. Eu tenho só fazer um apelo, que é um apelo que me cabe sempre a mim fazer, que é o aluguer desta sala para os 2 trabalhadores que estão aqui, porque a sala foi cedida gratuitamente pelo Liceu, custa-nos perto de 200 euros, agora já não sei muito bem quanto é que é, e eu queria sugerir, se alguém tem uma boina, o Pedro tem uma boina basca, se pudessem passar e todos e dar o contributo que puderem para nós ajudarmos a pagar a sala, e o Maio também ajudará, evidentemente. Bom, António Garcia Pereira, dispensa apresentações, advogado, jurista, professor, já aposentado, mas não deixa de ser um educador, que é essa palavra lindíssima que também foi retirada da educação e substituída por mediador. António, nós vamos ter uma intervenções de cerca de 15 minutos cada um, e depois passar-vos a palavra para haver perguntas, questionamentos, críticas, discordâncias. Sintam-se à vontade, evidentemente, para todas elas. Bom dia a todos. Queria começar por 2 referências prévias muito rápidas. A primeira é de que nós, na matéria de educação, temos de lidar com o governo, que é o mesmo governo que apoia a agressão em curso neste momento ao Irão, um país independente, independentemente de ter um regime ditatorial e medieval como o que tem, mas sabe disfarçar esse apoio, invocando que os aviões militares de reabastecimento que aterram nas lajes não são material militar, criticar os contra-ataques feitos pelo governo do Irão relativamente às bases americanas, de onde arrancaram muitos dos aviões que os bombardearam, mas achar muito bem esse ataque, que é um ataque terrorista que deve ser denunciado e desmascarado pelos democratas do mundo inteiro. É, portanto, o mesmo governo que tem o mesmo tipo de atitudes e a mesma política relativamente às questões de educação. Segundo, e também muito rapidamente, julgo que é importante perceber que estas medidas relativamente à educação e aos professores não surgem por acaso. E convém ter presente que as concepções neoliberais se caracterizam também do ponto de vista jurídico por defender o abandono pelo Estado dos setores que sejam os setores das atividades, das áreas de negócio, como eles dizem, que sejam rentáveis, sejam elas na saúde, na educação ou noutro setor qualquer, mas sim em nome do laissez-faire, laissez-passer, em nome da sacrossanta liberdade de iniciativa económica, mas simultaneamente no que diz respeito ao reforço dos instrumentos de repressão, às polícias, aos meios administrativos de coerção, aí são partidários de uma maior e melhor e mais eficaz intervenção do Estado. No caso do Estatuto dos Funcionários Públicos, é importante ter presente que, entre nós, desde os tempos do liberalismo, que o funcionário público era considerado um elemento muito importante do funcionamento da máquina do Estado
e por isso mesmo digamos, a figura central reguladora do seu estatuto jurídico era o Estatuto de Funcionário Público. Situação que se intensificou com o regime fascista, com a necessidade de ter uma máquina de Estado forte, agressiva, repressiva, e onde se acentuou o modelo do funcionário público como um elemento do aparelho de Estado, em que a constituição do vínculo se fazia por um ato de nomeação e por uma aceitação do nomeado, no caso do regime fascista, acompanhada de uma declaração de repúdio pelo comunismo e todas as atividades subversivas, declaração sem cuja assinatura o docente ou o candidato a docente não chegava sequer a ser professor, não tomava sequer posse, ou se já estivesse no exercício de funções, era corrido da função pública, como aconteceu no decurso, na sequência da Segunda Guerra Mundial, e a adesão ao tal estatuto. Curiosamente, é depois do 25 de Abril, com a afirmação de um conceito unitário de trabalhadores, privados e públicos, e com a afirmação de que os chamados funcionários e agentes da administração pública são também trabalhadores, que se assistiu a um movimento de laboralização, digamos assim, do estatuto jurídico ou profissional dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local. E foi-se caminhando no sentido de, em vez de um regime estatutário, ser um regime contratual com a afirmação de um conjunto de direitos e de garantias, em particular os de natureza coletiva, como o direito ao associativismo sindical, o direito à greve, etc., que, de facto, os funcionários públicos não tinham, em nome exatamente de serem servidores do Estado. E este movimento foi até ao final, que se iniciou logo a seguir, pouco tempo depois do 25 de Abril, sobretudo a partir da Constituição de 76, foi até sensivelmente meados, finais dos anos 80. A partir daí assistiu-se a uma coisa muito curiosa, que foi a laboralização do estatuto jurídico ou profissional dos funcionários públicos ser algo que passa a ser assumido pelos neoliberais, que a defendem com o objetivo claro de conseguir aplicar aos trabalhadores da administração pública certos aspectos, em particular o regime da cessação dos contratos de trabalho, que até aqui não conseguiam aplicar e, portanto, recordar-se-ão que uma das justificações que era dada para os níveis remuneratórios da função pública serem inferiores aos do setor privado era a maior estabilidade dos vínculos. Não pode haver lugar aos despedimentos coletivos, por extinção do posto de trabalho, etc. E a ideia era, sob a capa da aproximação do regime laboral privado, do Código de Trabalho, antes disso da legislação laboral privada, e do estatuto, digamos, dos funcionários públicos, vir um dia a conseguir aplicar-lhes os regimes que, enfim, que o patronato, quer privado, quer público, tanto gosta e que são, à cabeça dos quais, os despedimentos. E, portanto, nós assistimos a uma privatização, digamos assim, do regime laboral, assente na aprovação de uma Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é, ponto 1, um clone do Código de Trabalho em muitos pontos, ponto 2, em muitos outros pontos remete diretamente para o Código de Trabalho, mas, apesar de tudo, e porque a luta dos trabalhadores da administração pública, em geral, impediu isso, mas que, apesar de tudo, não foi tão longe, porque, em termos do regime de cessação do contrato de trabalho, não foi possível às classes dominantes conseguirem fazer aprovar o regime de cessação do contrato de trabalho próprio do Código de Trabalho. E, portanto, primeiro é este quadro que eu acho que é preciso ter presente. Segundo quadro que é preciso ter presente. As concessões neoliberais veem na saúde, na educação, na justiça, áreas de negócio. Aquelas que são rentáveis é para entregar aos privados. E isto, que pareceria uma coisa absurda aqui há 30 ou 40 anos atrás, está à vista de toda a gente nesses mesmos setores. E noutros, na cultura, na saúde. Lá chegaremos à justiça, em que já a parte foi privatizada, designadamente as execuções e ao
ao regime das execuções entregues aos solicitadores de execução é uma privatização da justiça com resultados absolutamente clamorosos pela negativa e, evidentemente, ao ensino. E, em meu entender, eu estou a exprimir as minhas opiniões, o modelo base que este Ministério tem é transformar os professores em formadores, não de cidadãos ativos e conscientes, mas em usuários mais ou menos eficazes de plataformas. Ou seja, de criação da mão de obra de que o sistema capitalista necessita presentemente. E tudo o que seja criatividade, tudo o que seja apelo à capacidade de raciocínio, ao espírito crítico, varrido do mapa e a transformação dos professores nos burocratas, que têm de fazer 30 relatórios por semana, e além disso, em operadores de PowerPoints e outras coisas do género. Que quanto mais criticamente forem reproduzidos, melhor. E é dentro deste objetivo político que vêm as medidas que nos trazem aqui. O que me chamou na altura a atenção foi que houve uma catadupa de atos normativos que foram produzidos até ao final do ano passado, no silêncio praticamente absoluto de toda a gente. E o governo seguiu, aliás, a tática dos fascistas. Eu já agora aproveito para dizer, quando foi do 25 de Abril, Batista Bastos costumava dizer, então diga-me lá com toda a frontalidade onde é que estava no 25 de Abril, eu sei bem onde é que estava, e na faculdade estava suspenso. E foi suspenso quando? Foi suspenso nas férias. À entrada das férias, que era o que sempre o fascista Conselho Escolar da Faculdade de Direito fazia, que era, no primeiro dia de férias, tomava as decisões mais difíceis. Ora, aquilo que nós tivemos foi uma resolução do Conselho de Ministros, em que aprova disfarçadamente, porque aquilo depois vai para um comunicado à imprensa, e vem pintado no meio de 15 outras medidas, anunciando a criação da agência, anunciando a reorganização do Ministério, e depois, sucessivamente, final de agosto, princípio de setembro, e depois a portaria mais tarde, até dezembro, a aprovação de um quadro normativo que, em meu entender, representa a alteração substancial do Estatuto dos Professores e que estaria sempre sujeito à obrigação de negociação coletiva. E a primeira interrogação que se me colocou foi esta. Então, os sindicatos negociaram isto? Ou nem sequer foram chamados a negociar? Bom, qualquer das perguntas tem uma resposta muito incómoda. É porque se negociaram, então estas medidas têm lá a sua colaboração cúmplice. Se não negociaram, por que razão é que não invocam a inconstitucionalidade formal destes diplomas, visto que isso se trata de matéria obrigatoriamente sujeita à negociação coletiva? Segundo ponto, aquilo que se faz é a transformação de um conjunto de departamentos do Ministério da Educação, designadamente a Direção-Geral da Administração Escolar, num instituto público, que é de regime especial. E os institutos públicos de regime especial, aqui passa-se uma coisa, digamos, que eu procurei explicar no primeiro texto, e que é uma coisa muito densa, mas que é o regime geral dos trabalhadores dos institutos públicos foi, durante muito tempo, o do contrato individual de trabalho. Depois isto foi modificado, regime-regra, podia haver exceções. Depois isto foi modificado em 2009, salvo erro, agora estou citando de cor, mas por uma lei do orçamento. E isto levanta um problema grave de inconstitucionalidade que os juristas, e em particular os constitucionalistas, conhecem há muito tempo, que é o truque dos governos antidemocráticos fazerem passar a cavalo da lei do orçamento normas que não têm natureza orçamental, que não têm natureza temporária, porque a lei do orçamento é apenas por um ano, mas que é a forma de enfiarem, e normalmente há sempre aquela chantagem coletiva de que tem de se aprovar a lei do orçamento, porque senão, e o Presidente da República tem de promulgar, porque senão o país entra em cataclismo, e, portanto, no meio das normas orçamentais, lá vão leis que não têm nada a ver com aquela matéria. Isto chama-se, os franceses chamam isto chevalier budgétaire, nós chamamos os cavalos de Troia, os cavaleiros orçamentais. E isto tem vindo a merecer uma jurisprudência cada vez mais, digamos, rigorosa da parte do Tribunal Constitucional,
que primeiro começou por admitir, dizendo que isso era uma questão puramente formal, mas que ultimamente veio a tomar uma jurisprudência sucessivamente mais rigorosa e dizendo, então agora há um acordo onde se diz isto, então agora se aproveitasse a próxima lei do Orçamento de Estado para alterar o regime de bens do casamento, ou o regime de recursos no processo civil, também passava. O que é que isto tem a ver com a matéria orçamental? E o que é que isto tem a ver com o período de um ano? Ora, é uma norma destas que diz que o regime regra dos trabalhadores dos institutos públicos é o do regime da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Embora admita, em circunstâncias especiais, a contratação em regime de contrato de trabalho. O que é que isto significa? E ainda uma outra coisa. Os institutos públicos têm autonomia administrativa e financeira e património próprio. E ali está definido assim. E, portanto, podem celebrar contratos de direito privado. E isto significa que se pode passar com a agência criada pelo Governo aquilo que se passa com o INEM. O nosso vizinho INEM está aqui do outro lado da rua. Os pilotos dos helicópteros do INEM têm que regime laboral de trabalhadores em funções públicas? Não. Contrato de trabalho, mais. E de contrato de trabalho não é com o INEM. Sequer. O truque passou a ser aquilo que é hoje utilizado, por exemplo, na saúde. Aliás, a saúde tem dois exemplos muito interessantes e importantes para nós. O primeiro deles é o de que é a situação dos enfermeiros, na qual os professores todos deviam ponderar, porque foram objeto de uma medida legislativa semelhante, que fez com que todos os enfermeiros, a partir de uma determinada altura, os novos passassem a estar em regime de contrato individual de trabalho. E os anteriores têm formalmente o regime de contrato de trabalho em funções públicas, mas a carreira foi-lhes completamente estourada e destruída. E o truque passou a ser, nós não temos profissionais suficientes em regime de contrato de trabalho em funções públicas, e então vamos contratar através de empresas prestadoras de serviços. No caso, aquilo que começou nos hospitais privados, 95% dos médicos e uma percentagem elevadíssima também dos enfermeiros estão lá a trabalhar, cumprem horário, estão sujeitos a uma hierarquia, estão sujeitos a cumprir as regras técnicas e administrativas da instituição, não têm nenhum poder de decisão sobre o preço, sobre o momento em que o bem ou o serviço é colocado no mercado, e, todavia, o que eles têm é um contrato de prestação de serviços que, a partir de certa altura, e sob a invocação das supostas vantagens fiscais, até passou a ser celebrado não com eles, mas com uma pequena sociedade por cotas, ou uma sociedade unipessoal que constituíram com a mulher, ou então com um dos tubarões das prestações de serviços médicos que surgiram a contratá-los por metade do preço no respectivo mercado de trabalho. E essa hipótese, em meu entender, está claramente aberta. Relativamente aos professores que já são hoje, têm regime de contrato de trabalho com exercício de funções públicas, o grande problema é que nós, neste momento, temos uma miríade de diplomas legislativos. E o argumento de alguns dos sindicatos foi, realmente, os estatutos e o diploma criador da agência e depois os respectivos estatutos e competências têm lá normas que dizem, o regime será este se não houver disposição legal específica no próprio diploma. E há uma série de matérias em que o diploma diz que o regime específico é um determinado que há de ser fixado. Portanto, amanhã, os senhores vão ser confrontados com a questão de dizer, mas onde é que isso está? Mas isso não está no regime, nem sequer está no regime da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas. Não, mas o diploma criador da agência diz lá que, nas matérias especialmente referenciadas no próprio diploma, se aplicará o regime específico e não o regime da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas. Segundo, mesmo aqueles, porque já tive a oportunidade de falar com vários profissionais públicos, eu fui professor universitário durante 47 anos e meio e falei muitas vezes com colegas meus que tinham a ideia de que, por exemplo, o que se está a passar hoje com o pacote laboral, com o Governo chama-lhe Trabalho 21, eu chamo-lhe Trabalho 19,
porque aquilo é o regresso, de facto, ao século XIX em matéria de legislação de trabalho, não pensem que estão imunes relativamente a isso. E porquê? Por aquela razão que eu referi há bocado, de que mesmo o que já se viu das reuniões de negociação do protocolo, e depois termino com uma referência ao protocolo e calmo já, mas o que já se viu das referências em relação ao protocolo é que a tendência será destruir-vos tudo aquilo que é específico da função docente para aplicar em geral o regime da Lei Geral de Trabalho em funções públicas, exceto nos pontos específicos em que ainda seja pior, e a preparação disto significa que a Lei Geral de Trabalho em funções públicas, que é um clone da lei do Código de Trabalho, no momento em que o Código de Trabalho for aprovado, não deve levar um ano a que a Lei Geral de Trabalho em funções públicas seja aprovada também, seja alterada também. Além daquelas matérias todas em que a própria Lei Geral de Trabalho em funções públicas diz que se aplicam as normas do Código de Trabalho. Portanto, trata-se de facto de um ataque sem precedentes, a pé juntos, feitos à surrelfa, nas férias, contando com o silêncio das associações sindicais, que acordaram tarde. A FNE acordou para dizer que o maio era alarmista e que não havia problema nenhum. E a FENPROF veio dizer que já tinha alertado, como disse a Raquel, mas eu ontem tive a oportunidade de ouvir o plenário que eles fizeram e de repente vêm as preocupações todas ao cimo. E afinal agora, o protocolo de negociação, e vou terminar com isto, primeiro, um protocolo de negociação não é um ato normativo. Não foi, aliás, assinado por duas das associações sindicais dos professores, a FENPROF e o STOP. E não foi porquê, segundo os próprios dizem, porque o protocolo de negociação não tem prazos, não tem deadlines. Desculpem lá o anglicismo. E mais do que isso, o governo está a tirar para o fim precisamente aquilo que mais interessa aos professores, que é a salvaguarda da carreira, que são os índices remuneratórios, etc, etc, etc. Segundo ponto, e portanto nada se pode dizer do protocolo há de resultar isto ou aquilo outro, há de resultar se resultar. Só se pode ver quando houver uma lei que seja publicada na sequência disso. E o que é dito no último documento que foi apresentado aos sindicatos é que vão discutir, vão fazer negociação, e a gente sabe o que é negociação na função pública e a gente sabe o que é a negociação na função pública com o Ministério da Educação. O Estatuto da Carreira Docente, o resto, vão promover a audição. Sabem o que é que isto quer dizer? Falando bem depressa. Ora, está aqui o projeto. Digam lá, já acabaram? Muito bem. Tumba, projeto publicado e entrado em vigor. Portanto, de repente descobriram que, de facto, se está aqui perante uma situação de enorme gravidade e que é a destruição da carreira e do próprio estatuto minimamente protegido do docente naquilo que é a definição de um docente, naquilo que é a exclusividade do exercício da função docente, a ameaça da contratação. Há aí, aliás, uma instituição, o Teach for Portugal, que anda a formar umas pessoas, as pessoas não têm a menor dúvida, de que a breve trecho e sob a invocação, obviamente destruindo a carreira e tratando tão mal os professores, a situação é aquela que já conhecem, que é cada vez menos jovens querem ir para essa profissão. E, portanto, eles vão invocar a falta de professores para colocarem a exercer essas funções, como é que é, gestores de ciências, tutores, etc., contratados ou diretamente pela própria agência que o pode fazer nos termos do respectivo estatuto ou contratando uma empresa prestadora desse tipo de serviços. E com isto destrói o ensino e com isto se destrói a carreira dos professores. Se isto não é motivo para que os professores e as suas organizações se ergam em luta sob a célebre palavra de ordem dos estivadores, nem um passo atrás, então eu não sei o que é. Obrigado. Muito obrigada, António, por este serviço público. Eu ainda agora quero pedir desculpas de não ter agradecido ao Tiago Abreu, realizador, que está aqui ao domingo de manhã, pai de 3 filhos, e
e também a todos aqueles que no maio têm garantido não só a edição do jornal, mas a comunicação, porque há um trabalho gigantesco de horas e horas, do António para estudar estes diplomas todos e estar aqui, mas também das várias pessoas que no maio voluntariamente garantiram a divulgação de todas estas notícias e obviamente também convidar-vos a subscrever o Maio ou a ser apoiantes. Para subscrever basta ir à página onde está Apoia-nos, e para ser apoiantes ou associados têm que mandar um e-mail para geral@jornalmaio.org. Alice Faro Santos, professora de matemática, doutorada e também membro do nosso grupo que está a elaborar que elaborou este documento. Alice, passo-te a palavra. Obrigada. Obrigada, Raquel. Eu acho que o facto de 50, um pouco mais, professores se dedicarem a virem num domingo de manhã a discutir estes problemas mostram que, apesar de tudo, o mundo não está perdido. Houve revoluções que começaram por muito menos do que as pessoas que aqui estão. Bem, bom dia. Eu ia começar precisamente por aí, ia começar por agradecer imenso a vossa presença num domingo pela manhã aqui na Escola Secundária Camões para debatermos juntos sobre o presente, mas também o futuro da educação pública em Portugal. E agradecer ao Jornal Maio e ao ilustre António Garcia Pereira pelos artigos que me permitiram estudar a fundo esta lei, porque principalmente o segundo facilitou-me imenso a vida, admito. E pronto, e gostaria de realmente, para chegarmos ao momento onde falamos da lei, já que estamos aqui todos juntos, de falar um pouco sobre as condições pedagógicas que vivemos neste momento nas escolas. Eu sou professora de matemática do ensino básico e secundário, ainda sou das últimas privilegiadas que teve direito a assinar um contrato de trabalho em funções públicas no seu ano de estágio, portanto eu já cá estou há 20 anos, faz precisamente agora este ano, e claro, tive neste período de tempo tive um percurso, digamos que algo sinuoso, mas semelhante ao de milhares de professores em Portugal e ao longo de mais de uma geração. E porque considero que o que é pessoal é político, gostaria só de referir que durante este período de tempo a carreira docente tem sido alvo de sucessivos ataques. Foi em 2008, 2009 com Maria Lourdes Rodrigues, foi depois em 2013, 2014 fortemente com Nuno Crato e também durante o governo de António Costa, sempre na tentativa de revisão das carreiras. Também é uma profissão que tem sido descrita ao longo destes últimos anos, mais recentes, com indicadores como envelhecimento, escassez de candidatos, precarização e intensificação do trabalho. Então o que proponho agora, aqui neste momento, é refletir sobre estas condições pedagógicas e tenho uma breve questão para esta reflexão, que é: em que é que se transformou o professor hoje? Para o ilustrar, e dado que não tenho aqui o acesso aos tão indispensáveis PowerPoints, nem a nenhuma plataforma digital, recorrerei em mais de uma ocasião à mitologia grega. O filósofo e matemático Bertrand Russell, começo por aí, considerava os professores guardiões da civilização e da cultura. E defendia que o sentimento de independência é indispensável ao exercício da profissão docente. Ele também já dizia, na primeira metade do século XX, que é uma função antagónica a incutir crenças e pressupostos cuja utilidade é estabelecida por aqueles que lhe dão emprego. Então, onde é que estamos hoje, já no segundo quarto do século XXI?
Pois, segundo José Augusto Pacheco, estamos num panorama dominado por uma cultura de prestação de contas. Num sistema escolar que é orientado pelos resultados, e claro, sejamos claros, quem decide não é a escola, é o mercado, e instalou-se, portanto, uma pedagogia produtivista. A escola foi transformada num espaço de competição. E esta escola atual está muito longínqua da ideia da escola cidadã de Carlos Estevão, para o qual a educação é basilar no desenvolvimento da justiça e no empoderamento individual e social. Então, nesta cadeia de acontecimentos, onde é que fica o professor? Pois, segundo Pacheco, o professor surge como um mero funcionário do ato pedagógico que acontece na sala de aula. Fica reduzido a que é um mero executante, a alguém cuja função se mede pelos resultados dos alunos na avaliação externa. E, claro, isso tem consequências profundas no nosso trabalho. Impede-nos de trabalhar nos problemas que, de facto, gostaríamos de resolver. Ficamos numa espécie de impasse, não é? onde sentimos o mal-estar permanente. Porque, na hora de planificar, a preocupação é sempre cumprir o programa, a qualquer custo. Não é? E como temos uma espécie de pêndulo compassado pelo tempo que decorre entre o início do ano letivo, ou ciclo, e a realização do exame final. Há um sentimento de urgência. E esse sentimento de urgência é transversal e não há nem disciplina, nem nenhum nível de ensino que escape. Esta prestação de contas, neste regime de prestação de contas, também entra na sala de aula. É reconhecido nas metodologias a contrarrelógio e aceleradas, numa dependência do manual e, por exemplo, das plataformas digitais e até da tecnologia como inovação. No entanto, estamos perante um ensino cada vez mais expositivo e mais uniformizado, no qual não há espaço nem para o debate, nem para a reflexão crítica. A avaliação dos alunos também segue esta mesma lógica. Tem que haver uma aplicação rigorosa dos critérios de avaliação definidos pelo departamento numa procura de standardização das competências a atingir. E, aliás, já não é uma avaliação, é uma avaliação por domínios. Tudo isto, creio, produzir um efeito claro. Há uma letargia produzida por um cansaço burocrático extremo e uma subalternização face a este modelo de gestão escolar. Então, nós docentes acabamos por adotar um silêncio inconsciente, as escolas estão dominadas por silêncio, que eu creio que também faz parte de um certo medo que está instalado. E já sabemos que quando o medo passa a comandar, isso normaliza a não contestação, a inação. Posto isto, e agora sim, a mitologia grega, o professor contemporâneo, do meu ponto de vista, assemelha-se a Sísifo. Vê-se compelido, ano após ano, a repetir novos ciclos de preparação para testes padronizados, é refém de uma avaliação que exige uma diversidade de instrumentos e múltiplas fontes de evidência, grelhas, rúbricas, tabelas, folhas de cálculo, enfim, enredado naquilo que já falámos há pouco de relatórios X, Y, Z, ou seja, nomeadamente, toda a gente sabe, podemos aqui começar com siglas que nunca mais acabam, PEIs, medidas universais, fichas de referenciação, taxas de sucesso por turma, cada escola com a sua sigla também. Tudo isto, e eu considero isto que é o mais profundo neste momento, enquanto ajusta práticas educativas aos desafios da educação inclusiva, que neste momento prima por falta de recursos humanos. E também assiste impotente à vetorização resultante de quê? De turmas compostas em muitas escolas, de norte a sul, apenas com alunos estrangeiros sob o argumento de lhes garantirem PLNE.
Então, é perceptível que a ação pedagógica dos professores vai muito para além da sala de aula. E já nem sequer estou a falar do cargo de diretor de turno. Inclui resolução de problemas disciplinares, inclui saber lidar com um bullying como fruto de uma violência crescente como o racismo e a xenofobia. No fundo, o reflexo do agravamento das desigualdades sociais. E abre-se aqui uma espécie de abismo ético entre aquilo que conseguimos fazer e aquilo que acreditamos que deveria ser feito. Então chegamos a este ponto em que é que a nova lei vem, o que é que a nova lei veio aqui provocar? Pois, no meu ponto de vista, esta realidade vem ser agravada e, à semelhança daquilo que o Garcia Pereira já falou aqui, prepara um verdadeiro cavalo de Troia e que vai minar cada vez mais a própria qualidade do ensino. Se recorrermos aqui a pensar numa analogia da proporcionalidade inversa, eu poria a questão nestes termos. A força da carreira será inversamente proporcional ao grau de precarização imposto pelo sistema. Eu até diria, poria aqui duas variáveis, um F e um P, e diria que a constante, ou seja, à medida como aumenta, não é? À medida que aumenta a precarização do sistema, diminui a força da carreira e, por isso, o cavalo de Troia que vai minando aqui o quê? Porque a nossa constante, o tal K, não é? A tal constante de proporcionalidade inversa, representa o volume do trabalho pedagógico que tem que ser efetivamente realizado nas escolas. Isso não vai mudar, pelo contrário. Agora pensemos, se a fragmentação dos vínculos do trabalho fragiliza e divide os professores, o que obviamente vai comprometer a qualidade do trabalho. O aumento de novos contratos precários não vai acabar com a função do trabalho, mas à semelhança daquilo que em 2009 provocou na carreira dos enfermeiros, acho que foi em 2009, torna-o mais difícil e mais fragmentado. Então, e o que é que poderão ser estes P's, esta variável P? Bom, isto aqui, interpretando a Lei 99 de 2025, pois pode ser o somatório de algumas matérias de natureza subsidiária, se interpretei bem, que já fazem parte do RECAP. Portanto, com consequências como eu vou só destacar aqui 4. Uma desprofissionalização da função do professor, marcada pelo recrutamento que já está em marcha. Uma subserviência ampliada pelos modelos de gestão, mas também da avaliação docente, com a avaliação por prémios e as comissões de serviço. Bem grave, uma reafetação do pessoal com o fim de QAs e QZPs, está bastante em cima da mesa, e introdução de mapas de pessoal. E, daquilo que já falamos, que está a ser deixado para o fim, uma imprevisibilidade do horário de trabalho e da passagem à tabela remuneratória única. Então, perante este cenário, como é que pode aqui o fio da Ariadne ajudar-nos a sair a nós, Teseu, do labirinto do Minotauro? Pois, do meu ponto de vista, se o fio for ancorado aqui em 2 pressupostos que eu imaginei. O primeiro, na ideia da ativista Angela Davis, de que é fundamental resistir à representação da história como obra de indivíduos heróicos, para que as pessoas reconheçam a sua capacidade de agir como parte de uma crescente comunidade de resistentes. Então, na escola, isto pode significar reconhecer o valor de cada um de nós e reconstruirmos juntos o valor coletivo da profissão docente. E o segundo pressuposto, naquilo que foi aqui já falado em novembro por Carlos Fernandes Liria, o resgate dos professores como proprietários da sua própria função. Ou seja, como sujeitos intelectuais que definem aqui em comunidade o sentido do trabalho pedagógico. Bom, então já em jeito de conclusão, se foi uma ambição histórico-crítica a ideia do professor como intelectual transformador, que combina reflexão,
no propósito da educação e a ação no sentido de transformar a realidade, a questão que hoje se coloca é se continuará a fazer sentido essa ambição dentro das atuais condições laborais e organizacionais da escola. Talvez o fio da Ariadne que é aqui proposto não seja uma solução, obviamente, mas espero que possa apontar uma direção, valor coletivo e autonomia docente. E claro que este debate nos permita continuar a conseguir seguir este fio. E só para terminar da forma como Garcia Pereira começou, e porque acredito que todas as lutas são internacionalistas, deixo um último pedido. É que nenhuma guerra, a não ser a guerra de classes. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. É sempre uma inspiração ouvir-te. Sandra Duarte, professora de matemática. Eu e a Sandra conhecemos-nos nestas lutas pela educação, já para aí em 2005 ou 2006, por aí. E juntas, na altura, tentámos intervir, de alguma maneira, contra a assinatura do acordo então pela FENPROF nas manifestações da Maria de Lourdes Rodrigues, que permitiam aos titulares ficar descansados e aos precários ser martirizados. E fizemos as duas a primeira entrevista ao fundador da Pedagogia Histórico-Crítica em Portugal, ao Porto, o professor Demerval Saviani, infelizmente o mais à esquerda que há em Portugal em termos pedagógicos, e foi muito dominante no 25 de Abril como reação ao fascismo, foi o escolanovismo. E o escolanovismo, na verdade, não dá conta da nossa possibilidade pedagógica transformadora e crítica. E um fundador da Pedagogia Histórico-Crítica é um senhor brasileiro chamado Demerval Saviani, é um marxista gramsciano que estudou no seminário, que é deste tamanho assim, fala de uma forma muito delicada, agora tem 80 ou 90 anos, e eu e a Sandra fomos entrevistá-lo ao Porto para aí em 2007 ou 2008. Portanto, a primeira vez que foi publicada em Portugal uma palavra da pedagogia histórico-crítica, que é evidentemente uma pedagogia que remete a Vygotsky e a toda essa linhagem, foi feita por nós. Obrigada, Sandra. E a Sandra, enfim, não deixou de lutar contra o que se passa na escola. Olá, bom dia a todos. Eu sou professora, não tenho trabalho académico aqui como a Alice, e, portanto, a minha intervenção foi pensada muito mais numa experiência pessoal, que vale o que vale, mas que também não deixa de ser política e que se calhar reflete um bocadinho, ou reflete em grande parte, um grande grupo de professores que se encontra na carreira atualmente e que se calhar teve uma experiência parecida à minha, que acho que é importante partilhar até para compreendermos o alcance destas alterações que nos são propostas, num momento em que há falta de professores. Portanto, no momento em que nós nos apercebemos que os jovens não estão a escolher esta profissão, no momento em que temos tantos alunos com falta de aulas, como é que aparece esta proposta, não é? Porquê que, em vez de... Pronto, porquê que há esta posição política, não é? Por parte do atual governo, em nos apresentar uma nova estrutura de carreira associada também a um pacote laboral que está a ser discutido. E talvez pensarmos um bocadinho como é que nós chegámos aqui. Porque eu tirei a minha licenciatura em matemática, eu formei-me para ser professora. Na altura, à semelhança de muitos professores, eu tinha que ter 3 elementos fundamentais na minha formação. Portanto, eu tinha que ter uma formação científica que me habilitasse para ensinar as matérias que ensino, tinha que ter uma formação pedagógica e tinha que ter uma prática letiva supervisionada com orientação pedagógica. Portanto, eu ainda fiz o estágio pedagógico, a Alice já foi o último ano a fazer. E, portanto, só com estas 3 condições é que nós estávamos em condições de aceder à carreira docente.
Portanto, considerava-se isto como o mínimo, porque depois, durante a carreira, teríamos que nos ir atualizando na nossa formação e escolhíamos livremente a nossa formação e, se tivesse que ser em horário letivo, nós tínhamos a dispensa para o fazer. Portanto, eu vou para o ensino não por um sonho de infância, não foi aquilo que eu sempre quis desde pequenina, foi uma ideia que se foi construindo e escolhi ser professora porque gostava muito da matéria que leciono. Tive a oportunidade, ao contrário de toda a minha família que me antecedia, de aceder ao ensino público e de aceder ao ensino superior, porque tive a sorte de ter uma escola em que tive professores. E isto porque vivia numa grande cidade. Ao contrário de primas da minha idade que estavam no interior, elas não tiveram essa sorte. Elas tinham colegas, pessoas com o 12º ano, alguns com umas frequências de ensino superior que eram os seus professores. Portanto, fui talvez dos primeiros elementos da minha família a aceder ao ensino superior. Abril trouxe-nos isto. Entretanto, entro na profissão com a promessa de que iria ter muita estabilidade. Sendo eu de matemática, disseram-me logo que eu iria ficar colocada à porta de casa, que nem precisava de me preocupar. Essa não foi a minha realidade. Só consegui efetivar ao fim de 8 anos, longe de casa, tive que sair da minha zona de conforto, como nos diziam, não é? Temos que sair da nossa zona de conforto para então conseguir exercer a profissão de que gostava. Entretanto, o que é que se começa a verificar? Uma alteração muito grande na linguagem, nos termos que eram usados na educação. Deixamos de ter conhecimentos, passamos a ter competências, depois competências juntamente com atitudes e já agora também um bocadinho de conhecimento. Portanto, os programas foram alterando, eu já perdi a conta em 25 anos de serviço, a quantidade de currículos e programas que eu tive que lecionar, mas a par disto tudo, a forma de viver a escola também foi sendo alterada. Portanto, eu quando entro na escola, a escola era um sítio onde os professores discutiam, onde íamos a reuniões e as questões eram discutidas, onde havia confronto de ideias, onde havia um sentimento de construção coletiva para uma comunidade. Entretanto, com todas estas alterações, com a aglomeração de escolas que tinham diferentes identidades, com a constituição dos mega-agrupamentos, com a alteração até na nossa forma da nossa avaliação, tudo aquilo que para nós era dúvidas podia ser encarado como fragilidade. E deixou de haver este ambiente de partilha. Deixamos também de ter direções nas escolas que fossem eleitas democraticamente. Portanto, passou a ser um cargo exercido unipessoalmente e nós professores, que não éramos titulares, pronto, que éramos simplesmente professores, passamos a ter que executar um projeto unipessoal para sermos colaboradores numa missão de alguém que chega a uma escola e tem um projeto para aquela escola. Portanto, tudo isto acabou por trazer, claro, reflexos na nossa ação individual, que aqui a Alice também falou, não é? Portanto, já com uma outra linguagem, já mais pensada, já mais académica, mas no fundo eu penso que aquilo que eu estou é a traduzir aquilo que a Alice quis transmitir na intervenção anterior. E, portanto, esta é a nossa vivência dentro das escolas e quando saíram estes diplomas, de facto, eu vou lendo, vou-me interessando e eu inicialmente pensei que esta agência era apenas uma mudança de nomes.
Ou seja, ok, estamos com falta de professores, há professores que estão aqui em serviços centrais e centralizados aqui em Lisboa e que se calhar fazem mais falta nas escolas e então vamos enviá-los para as escolas. E vamos mudar aqui uns nomes aos serviços, não é? Vamos fundir para aumentar a eficiência ou a eficácia e portanto, inocentemente pensei que isto era uma mudança apenas de nome. De facto, o maio tem aqui esta importância com a publicação daquele artigo. De facto, acho que ficou para nós, professores, mais evidente o que é que se pretendia com esta agência. Há aqui pormenores técnicos do direito que fogem à compreensão, fugiam à minha compreensão, não é? Eu não domino aqui a linguagem do direito do trabalho, mas... E, portanto, foi bom existir este artigo no sentido de nos clarificar e de nos tornar compreensível qual era a intenção deste Ministério da Educação. Claro que nós não podemos ver isto como uma medida única, não é? Isto é a consequência de um conjunto de medidas que foi sendo tomada ao longo dos tempos. A escola que eu encontro hoje não tem nada a ver com a escola que eu sonhei, não tem nada a ver com a escola onde eu comecei a trabalhar e deixa-me profundamente desiludida porque nós neste momento vivemos uma mentira. Portanto, sob a capa da inclusão, eu atrevo-me a dizer que a escola neste momento é muito exclusiva. Ou seja, há um conjunto de respostas que não estão a ser dadas aos nossos alunos e eu acho que é importante que as pessoas que não sejam professores saibam disto. Há um sucesso que não é real, há aprendizagens que são essenciais e que não estão a ser realizadas por parte dos nossos alunos. Portanto, a escola, a meu ver, está a perder aquele que seria o seu propósito. Não é esta a escola em que eu acredito, não é esta a escola que eu quero. Penso que esta escola não serve o país, pelo menos na forma como eu vejo o que é que deveria ser o país. E deixa-me muito preocupada esta proposta que é apresentada por parte da atual equipa ministerial, porque não vai resolver estes problemas, vai agudizá-los. Pronto, e este era o meu contributo muito simples. Obrigada, Sandra. Contributo essencial, obrigada. Eu vou tentar ser disciplinada e falar agora um bocadinho e depois passar a palavra para o debate. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que isto tudo surgiu agora porque o capitalismo está a passar por um processo, e o capitalismo português particularmente, mas não só, em Portugal, por ser um país semi-periférico, agudiza-se, que é... nós estamos a ver uma massiva introdução da inteligência artificial e dos processos de automação, e a escola, é bom dizê-lo, que a escola... tirando a seguir ao 25 de Abril com os anos os anos em que a Revolução ainda não tinha sido totalmente derrotada, em que o ensino unificado abriu portas de facto à ideia de que filho de sapateiro não seria sapateiro e portanto não havia o fim do ensino dualista. Há uma educação para dirigentes, uma educação para dirigidos, uma educação para quem pensa, uma educação para quem executa. Essa escola, a seguir ao 25 de Abril, por força dos professores da autogestão democrática, que não é o mesmo Conselho de Diretivos eleitos, eu gostava de insistir com isto. Um Conselho Diretivo eleito é a democracia representativa, ele é eleito de 2 em 2 anos. O que se vigorou em 74, 75 e que garantiu o ensino unificado era a autogestão democrática, a eleição direta dos representantes sujeitos a serem demitidos se não cumprem as tarefas a qualquer momento, com mandatos revogáveis. Isso é que é a democracia direta.
Aquilo que nós temos hoje não é nada, não é democracia nenhuma, é nomeação de diretores. Mas o que eu queria dizer foi que o que nós estamos eu penso que o que nós estamos a passar neste momento é os processos de automação e de dita inteligência artificial, o que estão a fazer é expropriar o trabalho real das profissões qualificadas, professores, médicos, advogados, jornalistas, etc. E, portanto, a escola que está a ser oferecida agora, com esta lei, à esmagadora maioria dos trabalhadores, é uma escola que não qualifica, não oferece uma profissão, não oferece um saber. Hoje os professores têm como função entreter e garantir que eles ficam lá até aos 18 anos para depois entrarem no mercado de trabalho, onde eles vão entrar sem saber nada. Daí a inflação e a fraude nas avaliações. Porque a escola já não lhes dá uma profissão. Há uma desprofissionalização, é o palavrão que se usa em sociologia. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que está a acontecer neste momento e que é avassalador para as profissões ditas intelectuais de classe média, já tinha acontecido há muito para a classe trabalhadora. Por isso é que nós temos o famoso ensino profissional, que é um poço sem fundo, onde os filhos da classe trabalhadora, há 30 anos, quando terminou o sonho pós-25 de Abril, são despejados. E onde não vão aprender uma profissão. É bom dizer que no ensino profissional não se aprende uma profissão. É um servidouro da economia portuguesa. E a economia portuguesa é baseada em processos super simples de assembly, ou seja, o que nós dizemos assemblear, portanto, juntar peças. É isso que se faz nas fábricas de moldes, ou carregar em botões, nas auto-europas, onde quiserem. É um trabalho que não é uma qualificação, tanto que basta ter o 12º ano e não é preciso ser nem serralheiro, nem isto, nem aquilo. Ou seja, é uma profissão desqualificada, e isto é generalizado no mundo operário português, que tem cerca de 1 milhão de trabalhadores, e depois é preciso mais umas centenas de milhares para o setor de serviços e turismo, onde eles já nem a conta elementar. No outro dia eu dei a um rapaz num café 2 euros para pagar 1,20 € e perguntei-lhe se ele queria 20 cêntimos. E ele disse-me obrigada, e depois foi refazer a conta dos 2,20 € menos. Portanto, nós temos neste momento, com o pós-Covid e o online, cuja função, e aí já vou à segunda parte, é alimentar as big techs, temos jovens com 16 anos que soletram palavras elementares. Soletram, não conseguem ler, não é que já não conseguem interpretar. E, no entanto, passaram, estão lá, têm essa avaliação métrica. Eu soube as avaliações métricas, metrificadas, os Excels, os domínios, não sei o quê. Isso é tudo bruxaria, na minha opinião. Mas o professor Alan Supiot tem uma frase maravilhosa. Os 2 aviões da Boeing que caíram e mataram 500 pessoas estavam totalmente certificados. Cumpriram todos os padrões de certificação métrica e caíram os 2. Em todos os processos da fabricação, passaram por um processo de certificação. Bom, a segunda dimensão, portanto, o que nós temos é uma escola para o aparelho produtivo de uma burguesia portuguesa, que é basicamente uma dependência da burguesia espanhola, e por sua vez as duas são de uma dependência da burguesia alemã, que é uma subsidiária da burguesia norte-americana. E isto leva-nos ao ponto da entrega de dados. O segundo trabalho do professor hoje, além de ser assistente social e psicólogo e de tentar, em condições impossíveis, ensinar conhecimento, por isso é que se generalizou o ensino privado dentro da escola pública, que são as explicações para quem pode pagar. A segunda função do professor neste momento é garantir uma massiva entrega de dados à burguesia norte-americana, que é onde se concentram estas plataformas. E, portanto, todos os sumários que entregam, os dados que entregam, o Excel que entregam, por isso é que a avaliação tem que ser feita em Excel, porque ela tem que ser metrificada. Tudo isto é uma entrega gratuita de dados às big techs, que vão alimentando a dita inteligência artificial, que são modelos massivos de linguagem generativa, que o que fazem é expropriar o conhecimento dos professores e dos alunos.
E deste ponto de vista, o nosso grupo de educação vai se reunir agora no dia 15 no nosso documento nós rejeitamos estes modelos de linguagem massiva generativa. Achamos que eles devem ser proibidos dentro da escola. Proibidos para professores e proibidos para alunos, porque isso é uma reversão do processo do conhecimento. O conhecimento não é uma coisa que se compra nem se manda uma máquina fazer, é uma coisa que leva anos e anos, por isso é que a escola é do 4º ano ao 12º ano, o que aliás foi definido na Revolução Francesa em 1792 pelo Condorcet, estes níveis etários, e que tem a ver essencialmente com o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e o desenvolvimento da própria... não é possível, não conseguimos dar saltos. Não é possível dar saltos. Alguém, aliás, um professor na Folha de São Paulo, mimetizou, disse que querer usar a dita inteligência artificial, estes modelos massivos de linguagem, para ensinar, é o mesmo que utilizar aqueles choques que se põem nas pessoas e achar que elas estão a fazer ginástica. Os elétrodos, e achar que as pessoas estão a fazer ginástica e que isso vai ter na sua saúde. Na verdade, todos os estudos, a começar pela OCDE, que é um dos sítios de onde partiu toda esta alteração às escolas, das competências. A competência é uma linguagem empresarial, vem, aliás, da linguagem automóvel, das empresas automóveis. Aliás, também publicámos no maio o artigo sobre isso do Adriano Zelhão, uma das figuras centrais da política alemã anunciou que a Universidade de Humboldt do Conhecimento tinha morrido, porque a Alemanha agora tem que produzir drones para a indústria de guerra. Enfim, qualquer coisa deste género. Estou a resumir simplificadamente, mas está lá. Portanto, e eu estou, a OCDE, que é completamente insuspeita, porque a OCDE é uma reunião, enfim, destes grandes poderes para transformar a escola nisto que ela já não é, portanto, para acabar com a escola. A escola é uma conquista de centro de conhecimento. Diz que vai supervisionar nos próximos 2 anos a implementação. Exatamente, é a OCDE que vai imaginem vocês, até a OCDE admitiu que com a inteligência artificial os alunos não aprendem. Então fizeram um estudo, publicado em 2000, a OCDE, eu depois digo-vos aqui o nome, em que os alunos que utilizam a inteligência artificial têm muito melhores notas, e quando se vai fazer as perguntas sem nenhuma máquina, os alunos que tiveram muito piores notas sabem alguma coisa, os que fizeram a inteligência artificial e têm muito melhores notas não sabem. Essa é Portanto, o que nós estamos a falar, eu não tenho tempo aqui de o exprimir, até porque eu queria passar rapidamente ao meu comentário sobre a organização. O que nós estamos a passar é por um processo massivo. Aquilo que foi feito a um sapateiro, se vocês forem a um museu de arqueologia, de história industrial, como eu vou muito, porque eu sou historiadora de trabalho, mas sei lá, se vocês entrarem numa oficina do século XIX de sapataria, aquilo é uma coisa absolutamente maravilhosa e tem para aí 500 instrumentos. Um sapateiro tinha pelo saber na aprendizagem, a escola tentou fazer isso sem ser só pela aprendizagem, mas pela própria aprendizagem, um sapateiro sabia noções de volume, de peles, de distância, de comprimento, um domínio completo do seu trabalho. Um operário de fábrica de sapatos não sabe fazer rigorosamente nada a não ser colar uma sola o dia todo durante 8 horas. Neste momento, grande parte dos professores está em burnout, devo-vos dizer, e eu acho que nós não podemos continuar a mentir, não é só porque a escola tornou-se um sítio. Eu penso que uma das razões fundamentais é que o nosso colega se tornou um inimigo, e isso tem a ver com a avaliação individual de desempenho e com a cumplicidade com a avaliação individual de desempenho. Gostava de dizer que são as duas coisas, porque para haver avaliados é preciso haver avaliadores. E nós não podemos continuar a mentir também nisto. Há uma cumplicidade de muitos professores com estas práticas. Peço desculpa, acabei de conseguir apagar com todas as notas que tinha, agora vou tentar puxar pela cabeça, mas dizer... perdi-me agora, o que é que eu queria estar a falar antes do sapateiro. Portanto, exatamente. Eu estava a dizer, muito do burnout que nós temos hoje nos professores tem a ver com o facto de que eles já não estão a ensinar. E, portanto, estão profundamente infelizes. Porque se alguém entra dentro de uma sala de aula, coloca um PowerPoint, abre o livro,
que tem lá o PowerPoint e começa a ler o que está no livro e no PowerPoint, primeiro é um milagre que os alunos não fujam, e muitos já não fogem porque tomam Ritalina. Os mais interessantes são os que, infelizmente, se drogaram. Foram drogados, não se drogaram, foram drogados porque são os que não conseguem estar quietos a ver um PowerPoint, a ser lido um PowerPoint e a olhar para o livro do PowerPoint, o que só diz bem deles, em termos de saúde mental. Todos os outros são os que aguentam aquilo e o professor, evidentemente, entra num processo, e eu não estou, parece uma caricatura, porque estamos aqui à vontade, mas eu não estou, eu realmente quero vos dizer, porque nós trabalhamos com psicanalistas, que isto é um processo, não é possível estarem felizes ali, há um processo de desvinculação de dentro da sala de aula, o professor está lá, mas não está profundamente infeliz porque está a repetir, está a colar uma sola de sapato. Porquê? Porque uma aula leva várias horas a preparar, implica criatividade, uma aula é sempre uma aula nova porque nós conseguimos mobilizar os nossos alunos. A principal coisa que nós fazemos nas aulas é falar, dialogar, mobilizar, isso não está a ser feito e, portanto, nós chegamos ao final do dia e tivemos 8 horas a colar solas de sapatos. É evidente que estamos infelicíssimos, independentemente de todas as más condições de trabalho. E, portanto, o que eu queria salientar é que nós temos a educação que temos, claro que ao mesmo tempo pululam colégios internacionais de 2.000 euros por mês para formar as classes dirigentes. E, portanto, esta escola, a escola pública, é um depósito para as classes trabalhadoras serem entretidas e, neste serem entretidos, está-se a dar algo extraordinário. Já não se trata só de competências, uma vez que eles não adquirem competências nenhumas. Como alguém dizia, quem ensina competências nem competências adquire, e, portanto, eles não sabem fazer rigorosamente nada. E então está a ser paulatinamente substituída as competências pelas competências socioemocionais, que é o adestramento moral das crianças e dos jovens. É se ele é resistente à frustração, se ele é obediente, se ele e as mesmas competências, enfim, agora não as tenho todas na cabeça, o que torna o professor num psicólogo fraudulento. Porque, evidentemente, como vocês sabem, qualquer bom psicólogo leva meses ou anos a fazer um bom diagnóstico das características emocionais do seu paciente. Já o professor é chamado a elaborar um Excel ao final de 3 meses, que tem vários critérios de competências socioemocionais. Ou seja, a escola está-se a tornar uma espécie de religião moral em que o aluno não aprende, não conhece, não sabe, mas se não obedece, leva com uma avaliação negativa das suas competências socioemocionais, que se estão a generalizar e agora também as querem introduzir na universidade, porque, evidentemente, como eles não cresceram no ensino secundário, agora chegaram à universidade, onde se está a passar exatamente o mesmo. Recentemente, um colega meu que é professor universitário, o diretor chamou-o porque a mãe de um aluno queria falar com ele. E ele respondeu: se vai a mãe do aluno, eu também levo a minha mãe. Pronto, tudo isto tem que ser combatido com a organização. E a organização passa por, em primeiro lugar, é urgente que as organizações sindicais se dediquem pelo menos metade do seu tempo a pensar a pedagogia e o sentido da escola, coisa que não fazem. E devo dizer que, na minha opinião, não vão conseguir mobilizar os professores para um projeto de luta pela carreira se não houver um projeto de sentido do trabalho. Isto é assim nos professores, é nos médicos, é em toda a gente. Ou nós nos começamos a perguntar o que é que nós estamos aqui a fazer, ou se é só discutir a progressão A, B, C ou D, os professores não vão ser mobilizados. Porque tão importante como conseguir pagar as contas, e elas têm que ser pagas, é o que é que nós estamos a fazer. E o que nós estamos a fazer perdeu todo o sentido. E, portanto, se não houver um conhecimento profundo e uma discussão profunda pedagógica, e pedagogia não é competências socioemocionais, pedagogia não é adaptação ao mercado, pedagogia não é tudo aquilo que tem sido veiculado como pedagogia, não vai haver mobilização na minha ótica. A segunda questão tem a ver com as velhas formas de conspiração. Ou seja, é preciso encontrar espaços de organização dos professores, provavelmente alguns deles fora das escolas. As escolas deixaram de ser espaços amigos onde os professores se sintam confortáveis para reunir e falar à vontade.
As escolas, neste momento, são espaços, em grande medida, de opressão. É preciso encontrar na sociedade, no jantar, no que for, espaços onde os professores possam encontrar e possam discutir e organizar-se. A terceira é que, face a esta aprovação desta lei, tem que ser feita uma medida sindical de greve como a que foi feita com os estivadores. No dia que entrar o primeiro professor contratado de forma subcontratada ao abrigo de um contrato privado ou de uma empresa, todos os professores do país devem parar de trabalhar. E a greve que foi chamada durante anos dos estivadores e que foi sempre vitoriosa até serem derrotados com a lei do estado de emergência que os despediu coletivamente a todos, essa greve vitoriosa dizia o seguinte: os professores estão sempre numa greve que tem este modelo. Sempre que entrar um elemento para dar aulas que não é contratado ao abrigo de um contrato igual a todos os outros em funções públicas, todos os professores do país param. Era o pré-aviso dos estivadores. No dia que entrar aqui um precário, nós vamos trabalhar todos os dias. No dia que entrar aqui um precário, todos paramos. Parece-me que esta é uma medida essencial. Que devo-vos dizer, era uma medida, eu trouxe aqui, não tenho tempo, do movimento sindical dos professores na viragem do século XIX para o século XX. Não só do sindical dos professores, aqui especificamente, não me recordo se tem, mas era uma medida comum das organizações sindicalistas revolucionárias. Era contra a subempreitada, chamava-se então esse modelo. Eu penso que tem que ser feita uma... Bem, quer dizer, é evidente que essa greve que eu estou a falar em termos de precários não anula que deve ser chamada já uma greve, e essa greve contra esta lei, portanto, garantir que nós voltamos a uma lei que não permite a entrada de qualquer professor a montante dessa tal lei contra os precários, uma lei que derrota esta lei, uma greve que derrota esta lei, e uma greve que derrota esta lei vai ter que ser uma greve feita aos exames e desrespeitar os serviços mínimos e desrespeitar a arbitragem. Não há outra forma de haver... As greves só têm força se elas tiverem um prejuízo. Esse é o princípio do ponto de vista formal da greve. Ao impor serviços mínimos ou ao impedir a greve aos exames, o que a lei está a dizer é que a greve não pode ser greve, ou seja, a greve não pode prejudicar. Isso já foi feito no passado em muitas situações, já foi feito recentemente em Portugal. Há sindicatos que por vezes desrespeitam os serviços mínimos, e aí tem que se chamar à colação uma velha frase do historiador Howard Zinn numa peça lindíssima, Marx in Soul, que é o Marx volta da tumba e começa a falar, e a certa altura ele diz assim: eu citei sempre a frase porque eu ouvia a frase, mas eu nunca tinha lido a peça, e agora sei a peça toda é linda de morrer. A peça toda é linda, mas a frase toda é mais linda. A frase toda que eu citava era: se queres desrespeitar a lei para ganhar justiça, é por isso que se desrespeita a lei, e até qualquer padre moralista vos vai dizer, o padre moralistas é uma corrente da igreja que eu também aprendi agora, em que diz que a consciência se sobrepõe à lei. E está aqui um jurista que vai confirmar que há muita coisa justa e que deve estar na lei e que não está na lei. Portanto, mas ele dizia: se queres desrespeitar a lei, faz pelo menos com 2.000 pessoas. Mas a frase completa que eu agora sei é: se queres desrespeitar a lei, faz com 2.000 pessoas e Mozart. Num comboio em movimento, exatamente. E aí é preciso a imaginação ao poder, porque, primeiro, uma greve tem que ter fundos de greve, uma greve prolongada tem que ter fundos de greve, mas uma greve prolongada com fundos de greve não é para as pessoas não irem para as escolas. As greves só fazem sentido se elas tiverem piquetes, se elas tiverem almoços, se elas tiverem jantar, se elas tiverem teatro. Uma greve pode ser feita com um piquete a encenar, como aliás fazia também o movimento operário, fazia sistematicamente. Ou seja, a greve como um ato cultural, com Mozart, a greve como um ato político, a greve para dar aulas. Vamos dar aulas para a porta das escolas. Vamos dar aulas desrespeitando o programa à porta das escolas. Vamos dar aulas contra as aprendizagens essenciais à porta da escola. Vamos dar aulas a dizer porque é que somos contra as competências. Vamos transformar a escola, vamos para a porta da escola, e isto vai ser muito importante para os pais, porque toda a gente hoje se queixa, os professores, que os pais não sabem educar os filhos. Os pais nunca souberam educar os filhos, foi para isso que se inventou a educação formal. Na verdade, as classes burguesas sempre souberam que não sabem educar os seus filhos e que educar é uma profissão.
Não é para a gente dar à luz um filho que o sabe educar. Educar é uma profissão altamente especializada. Na Finlândia, a partir da educação de infância, é uma profissão tão bem paga como a dos ensinos superiores, dos professores do ensino superior, porque sabemos que é preciso especialização para educar filhos. E, portanto, é evidente que hoje os pais já muitas vezes não conseguem cumprir critérios mínimos de educação elementar dos filhos, mas nós inventámos a escola para educar. Educar e ensinar, também não há indistinção entre as duas coisas, isso é uma falsa dicotomia, mas hoje os pais estão desesperados porque os pais sabem que os filhos não estão a aprender. Os pais não sabem explicar porquê, os pais não sequer dão conta do recado quando as crianças estão completamente afogadas nisto, que é outra forma de os treinar para a automação, é por isso que isto está generalizado. Mas eu penso que a única forma de nós trazermos os pais para o nosso lado, nós trazermos os filhos dos operários para o nosso lado, nós trazermos os filhos de toda a gente para o nosso lado, é mostrar que nós podemos realmente ensinar aos seus filhos o conhecimento e uma profissão. Mas isso tem que ser feito em luta contra a escola. Isso tem que ser feito à porta da escola, isso tem que ser feito na sociedade ao lado, ou seja, um movimento que subverta tudo aquilo que vem do Ministério e que diga expressamente que o professor não é um executor das ordens do Ministério. Isso não era assim. Até a colocação de professores em 1974 foi totalmente decidida pelos professores. Cada escola elegeu, está ali a Carmelinda que deve ter participado na aula magna, cada escola elegeu um membro, todos se reuniram na aula magna e decidiram como é que ia ser a colocação dos professores. Quanto mais um currículo e um programa decidido pelo Ministério. Onde é que isso está? É que nem a burguesia liberal e iluminista defendia tal coisa. Porquê é que é o Ministério da Educação a definir o que é que são aprendizagens essenciais? O currículo da matemática tem que ser decidido pelas professoras de matemática, que elegem os seus pares, para eleger um currículo nacional, não é um currículo flexível. Não é o currículo pós do Restelo e o currículo pós do Seixal. O currículo é nacional e é clássico e também não muda todos os anos, porque nós não inventamos um currículo, nós não inventamos uma ideia para ensinar todos os anos. A ciência não anda a essa velocidade. Isto é o currículo que muda, o programa que muda todos os anos, que já nem se chama programa, é o programa de adaptação ao mercado de trabalho. Hoje é hotéis que precisamos, vamos ensinar-lhes mais inglês para, na ótica do utilizador, para o hotel, para ser barmana. Amanhã é preciso produzir drones. Vamos ensinar a funcionarem com as máquinas não sei de quê. Não, isso não é um currículo. E, finalmente, vou-vos só, para abrir o debate, até porque eu acabei de perder realmente as minhas notas, mas dizer-vos que na greve de Chicago, organizada pelos professores, que ganhou, vitoriosa, os professores, durante um ano, foram falar, elegeram um comitê de greve em cada escola. Desse comitê de greve foram falar com as associações desportivas, com as associações de pais, com as associações de crianças com problemas de saúde, deficientes. Eu uso o termo deficiência, não é por ofensa, é porque o termo especial também ajudou a permitir que se retirasse direitos elementares, com a alegada inclusão. Portanto, e que hoje estão praticamente abandonadas muitas dessas crianças e os seus pais e as suas mães. Então, foram falar com as associações desportivas, com o clube de futebol, com tudo o que era com as comissões de trabalhadores, e explicaram qual era o seu projeto de escola. E pediram-lhes apoio. E, passado um ano, entraram em greve. Isto foi um trabalho que demorou um ano. Nós temos que ser mais rápidos. Passado um ano, entraram em greve e a greve foi totalmente vitoriosa. Teve o apoio esmagador de toda a sociedade. Porque uma greve não se decreta, organiza-se. E, finalmente, sabe o que é que aconteceu nessa greve? Os professores, as negociações foram feitas à porta aberta, que é algo que eu acho que os sindicatos, todos eles, deviam exigir. Não há negociações à porta fechada. As negociações na greve de Chicago foram feitas em auditórios. Estavam lá os representantes dos pais, da Associação Desportiva, dos professores, e estavam no palco os professores e o governo. E tiveram que ir negociando à frente dos seus pares. Portanto, esta ideia de negociar à porta fechada porquê é que se negocia à porta fechada? O Ministério tem alguma coisa para propor que não pode ser público? Porquê é que os sindicatos aceitam negociar à porta fechada? Porque tem alguma coisa para propor que não pode ser público? Não. Então, eu penso que esta abertura das negociações ao público, não há tantas formas agora de transmitir. Vamos negociar num auditório, ainda façam a transmissão para todo o país,
porque temos que ser claros, nós estamos a discutir a educação de todos nós, 10 milhões de pessoas, somos nós que trabalhamos e garantimos a escola. Portanto, parece-me que a mim também é fundamental essa proposta. E eu acho, finalmente, que os professores, se querem ganhar o país, têm que se apresentar com a dignidade da sua profissão e não continuar a mentir. Aquilo que a Sandra disse agora. Nós não podemos ter vergonha de dizer que a nossa formação de professores está degradada. Que neste momento os professores não conhecem nem o suficiente da sua ciência, nem da pedagogia, para dar aulas que os alunos merecem e que os professores merecem dar. Que Bolonha destruiu em grande medida a formação dos professores. Nós temos que exigir cursos de 5 anos na universidade, porque ninguém pode ensinar bem aquilo que não domina. E nós temos que dizer que estamos a ser pressionados, que as certificações e as avaliações são uma fraude, que os alunos não adquirem conhecimentos, ou seja, nós não podemos ser defensivos e dizer a escola pública está tudo bem, porque nós não sei quê. Isso é o mesmo que os médicos continuarem a dizer que não, senhora, no Serviço Nacional de Saúde ainda somos atendidos, etc., quando nós vemos. A nossa crítica à escola pública não é uma defesa do ensino privado. A nossa crítica à escola pública é uma defesa da escola pública. Mas para nós defendermos a escola pública, nós temos que defender que ela seja de um rigor de conhecimento, de exigência, de autonomia, quer dizer, garantir que os alunos sabem. Os alunos têm que sair dali a saber. E eu penso que isso vai ser fundamental se nós queremos ganhar os pais, mas também se nós queremos ganhar os professores. Nós não podemos realmente continuar a mentir e parece-me que isso é absolutamente fundamental nesta estratégia. Temos que ser nós a voz da verdade, que é hoje algo que está altamente posto em causa. Essa palavra que é a verdade. Nós temos que ser a voz da verdade sobre o que se passa nas escolas e nós temos que ser não é na autoflagelação e na culpa. Não é isso que se trata. É dizer... Este modelo, também não é dizer que a culpa é da educação de infância ou que é do ensino superior, é dizer que todo o modelo educativo está errado e está-nos a levar a ensinar o que não sabemos, está a levar a dar avaliações fraudulentas e está a levar a que os alunos saiam das escolas, neste momento, já nem sabendo ler, escrever ou fazer uma conta elementar de 20 cêntimos subtraídos ao euro, ou seja o que for. Muito obrigada pela vossa atenção e... Bom, isto vai telegráfico e vai em jeito de provocação para debates futuros. Inteligência artificial não é inteligência nem artificial. A inteligência é uma emanação da matéria orgânica, coisa que a IA não é. Nem é artificial porque precisa do trabalho de milhões e milhões de escravos digitais que colecionam, tratam e introduzem os dados que a IA precisa para funcionar. Além disso, é o maior roubo dos direitos de autor institucionalizado e organizado das últimas décadas. E isto tem de ser discutido. Não aqui, mas não dá tempo. Segundo, é muito interessante nós analisarmos o que alguns autores dizem sobre isto, ao chamarem a atenção que o problema não é a IA substituir o cérebro humano. É o cérebro humano aceitar funcionar como a IA. Na lógica binária do 1 e do 0, do branco e do preto, onde não entram os sentimentos, as emoções, a empatia, etc. Terceiro ponto. Há um estudo muito interessante, há uma obra muito interessante, um autor que teve cá o ano passado, trazido pelo Observatório, chamada Alain Soupiot, que tem um livrinho que reproduz de forma alargada uma conferência chamada A Justiça no Trabalho, e onde chama a atenção que a utilização destas novas tecnologias, em particular da IA generativa, chamada IA generativa, dos algoritmos, etc., é a imposição de uma lógica da governação pelos números. E, portanto, em que as pessoas passam a ser avaliadas em todos os setores da sua atividade pela parametrização de objetivos. E, por isso, os médicos de saúde pública em França já dizem que não trabalham para o paciente, trabalham para o índice. E isto invadiu todos os setores da atividade. Invadiu o ensino, designadamente o ensino superior, invadiu a medicina, onde os médicos têm de atender 30 pacientes numa manhã, invadiu áreas inteiras do setor laboral e invadiu, obviamente, também a justiça já agora e invadiu
o ensino. Quarto ponto, muito importante também salientar que conflitos laborais com pessoas com vínculos públicos só podem ser não resolvidos num poço sem fundo, chamado tribunais administrativos e fiscais, onde a pendência, na primeira instância aqui em Lisboa, a pendência média anda entre os 10 e os 12 anos, e onde eu tenho um processo que é o 900 e tal, /02, portanto completou a vetustiedade de 24 anos. Portanto, isto significa que qualquer conflito de interpretação, de aplicação de uma norma, de qualquer destas normas, significará uma situação irresolúvel em vida útil das pessoas. E, obviamente, que o poder sabe isso, e, aliás, essa é uma das razões que, privatizando ou laboralizando os vínculos dos trabalhadores da administração pública, os vários Estados, e em particular o nosso, nunca abdicaram desse foro especial para as questões laborais públicas, que são os tribunais administrativos. Quarto ponto, é muito importante também salientar que uma justificação que foi apresentada para dizer, bom, mas está bem, há esse quadro de diplomas que saíram em rajada desde a resolução do Conselho de Ministros em agosto, mas agora há um protocolo para negociar o Estatuto da Carreira Docente. Para além daquilo que eu já disse há bocado, aquilo que se consegue descortinar do protocolo são tudo coisas gravíssimas umas atrás das outras. Acaba com a lógica do corpo especial, com o argumento de que os corpos especiais foram extintos há anos e as categorias, ou as carreiras, perdão, que não foram extintas, têm que ser extintas de qualquer maneira. Vai remeter à avaliação para o CIADAP. Acabou a avaliação específica de docentes, introduz um período experimental de 12 meses em condições não controláveis de como é que ele vai ser exercido, bem como para aqueles que necessitam de adquirir uma qualificação, um contrato a prazo de 3 anos, que depois se transforma em contrato sem prazo, coisa que como é que se chama aquela de GAI, aquela excrescência dos recursos humanos da educação, sempre afirmou não ser possível contratos a termo serem transformados em contratos sem termo. Agora o diploma prevê isso, e isso é de constitucionalidade duvidosa. Há claramente o empurrar para a tabela remuneratória única. Há a exclusão, tal como já foi dito também, da intervenção da negociação coletiva e da intervenção dos sindicatos. E, designadamente, chamo de novo a atenção para que o diploma diz ECD é esta coisa que está a ser discutida, ninguém sabe quando, com que timing, com que objetivos, como é que vai terminar, mas se nós virmos o exemplo da Ministra do Trabalho, percebemos o que é a negociação coletiva e o que é o diálogo. Isto é assim, estas traves-mestras são imodificáveis. Querem, não querem, então isto vai mesmo para diante, independentemente do que quer que seja, concertação social, negociação coletiva, etc. Isto é, estamos perante um processo de tentativa de imposição, de facto, de destruição da carreira do docente e da carreira docente tal como ainda minimamente se conhecia. E é importante salientar que aquilo que eu disse há bocado, aliás, interrompendo a Raquel, e peço desculpa por isso, mas isto é claramente uma imposição que vem de fora para dentro. Tanto que a entidade que ditou as linhas mestras, sempre em nome da eficiência, da competitividade, da racionalidade dos recursos, a OCDE, vai exercer uma supervisão que também ninguém sabe o que é, dá ordens ao governo, dá orientações, faz críticas, faz avaliação parametrizada, atribui notas, vai acompanhar e supervisionar este processo. Portanto, isto trata-se, de facto, de uma declaração de guerra aos professores. E face às declarações de guerra, a única atitude que se pode tomar é responder-lhe com firmeza. Com organização, obviamente. Soldados de infantaria não resistem a um combate com uma divisão Panzer em campo aberto. Agora, se souberem usar a tática da inteligência, é possível derrotar os inimigos
que têm a mania que são hiperpoderosos. Os gigantes também se abatem. E para isso é preciso luta, mas é preciso organização e é preciso, sobretudo, o espírito de que o que está errado tem de ser combatido, mesmo que num primeiro momento os que o combatem sejam uma pequena minoria. Obrigada. Bom, também vou continuar com este regime telegráfico. Só para terminar, realmente acho que aqui falamos da perversidade que já está instalada com a privatização, que já está em marcha e que já tem sido feita nos últimos anos, nomeadamente, como aqui foi falado e muito bem, no primeiro ciclo, principalmente, com... lá está toda a perversidade que se passa e que invadiu as escolas do primeiro ciclo, porque temos aqui os alunos, sob o ponto de vista etário, mais vulneráveis, não é? que não poderão ficar sozinhos em casa, e, portanto, aqui criou-se já a ponte perfeita para este mecanismo das CCDRs nas escolas do primeiro ciclo. E, portanto, agora veremos o que é que acontece, nomeadamente com esta passagem do período probatório para o período experimental e com o regime de tutoria destes professores que vem aí. Veremos como é que isto vai ser implementado. E acho que está aqui implícito algo. E só para terminar, realmente, julgo que a questão... agora, como intelectuais públicos que somos e que defendemos a escola como uma conquista da classe proletária, não resisto em voltar à frase que falámos há pouco, de Howard Zinn, que diz que, será que... E agora é uma pergunta, vamos ser neutros num comboio em movimento ou vamos utilizar a nossa força e o nosso valor coletivo para... juntos imprimirmos aqui a luta necessária. Muito obrigada. Pronto, e em jeito aqui de conclusão, eu tomei aqui nota de algumas coisas que vocês foram aqui acrescentando ao nosso debate e nós olhamos para os alunos e não ficamos contentes como professores da forma em como eles estão. Eles não sabem ler, no 9º ano, só soletram, eles já nem juntam palavras, não é? Eles são pouco autónomos, não têm persistência, portanto, eu reconheço muito tudo isto, porque também sou professora e estou com eles na sala de aula, mas questiono, mas porquê é que eles nos chegam assim? Eles não são menos capazes daquilo que eu era quando tinha a idade deles, não é? Por exemplo, vocês não sei se já repararam, mas hoje em dia não são os alunos que vão fazer a sua matrícula à escola, que era uma coisa que nós fazíamos. Íamos comprar o bilhete postal, íamos tirar as fotografias, etc. Eles hoje já não fazem isto, porque isto foi tudo dado a uma plataforma e que são os pais que fazem a inscrição deles, até nos exames nacionais, até para escolher as disciplinas que eles vão ter no secundário. Portanto, é evidente que eles nos chegam assim porque tudo os empurra para isto. Não há estímulo. Nós passamos a ter aulas de 90 minutos, chegou a haver aulas de 100 minutos e as pessoas achavam isto normal. Nós, professores, é que estávamos a falhar porque não tínhamos pedagogias dinâmicas, não é? E comíamos com isto. E, portanto, nós ficávamos-nos a sentir muito fracos e muito maus professores e não íamos dizer isto porque depois... Isto chegava aos ouvidos do senhor diretor que dizia que nós tínhamos que ser muito dinâmicos e que tínhamos que imprimir pedagogias dinâmicas e, portanto, não íamos ter o bom ou excelente. Ou muito bom. Éramos prejudicados na nossa avaliação. E, portanto, tudo aquilo, toda aquela realidade que hoje nós temos nas nossas salas de aula, nas salas de professores, foi algo que foi sendo preparado, não é uma coisa de agora. Não é? E nós fomos deixando ou não deixando com as nossas resistências individuais, mas o que eu sinto necessidade e o que me faz juntar aqui a estes grupos de trabalho, em que eu tenho que vir também para Lisboa, porque neste momento não me encontro a residir aqui, mas venho e faço questão de estar presente e defendo também as reuniões presenciais, porque há aqui um compromisso.
isto é resultado, é fruto de algo que foi sendo construído. Eles andam a construir isto há 50 anos. Não é? Que não é a escola que eu quero. Não é a resposta que eu penso que os nossos jovens merecem. A escola não é um sítio onde vamos depositar as crianças para os pais poderem trabalhar 12 horas por dia. Este pacote laboral não nos vai implicar só na nossa ação como professores. Nós temos os filhos de quem trabalha, que vai ter que passar muitas horas fora de casa. E nós não nos podemos contentar em que a escola seja o sítio em que as crianças vão passar o dia enfiados e não vão aprender nada, porque não interessa que eles aprendam. Porque eu consegui tirar uma licenciatura, que foi uma coisa nova na minha família. Eu consegui ascender a posições que eram impensáveis para os meus pais ou para os meus avós. E isto é perigoso para alguns, não é? Portanto, nós andamos sempre a pensar que o governo vai tomar as decisões que são as corretas e as justas, mas não é isto que acontece, porque o projeto político deles não é este. E eu acho que às vezes nos falta esta percepção. Ou seja, aquilo que nós normalmente, as classes dominantes não querem uma escola que ensine as pessoas a pensar, que sejam seres críticos. Não é? E agora, quem é que cabe, se calhar, pôr um bocado de travão a isto? Somos nós, os professores. Com a ajuda dos pais, claro, que também, se calhar, não têm muito tempo para pensar nisto. Não é? E há dias, a propósito destas alterações, uma colega comentou comigo: "Oh Sandra, mas tu achas que nós, os do quadro, vão-nos fazer estas coisas?" E eu comecei a pensar naquilo. E pensei assim, eu quando entrei para a profissão docente, disseram-me que eu ia trabalhar 36 anos. Quando eu entrei para a profissão docente, e se fosse dar aulas à noite, a partir das 7 da tarde, aquilo era-me contado como 1h30. Eu, quando entrei para a profissão docente, disseram-me que a partir dos 40 anos eu ia ter direito a uma redução por idade no meu horário de trabalho. Qualquer apoio que eu desse, porque sou professora de matemática, era contabilizado como hora letiva, porque eu estava a trabalhar com os alunos. Sei lá, mais o quê? Tanta coisa que foi sendo retirada. E eu, quando comecei a trabalhar, eu esperava que quando me reformasse ou me aposentasse, ia levar a reforma completa. Isto já não acontece. Portanto, eu depois de pensar nisto tudo, eu pensei assim, claro que nos vão retirar aquilo, o pouco que nós temos. Porque nós deixamos de ser um corpo especial, ainda não deixamos de ser corpo especial e já perdemos muita coisa. E, portanto, quando deixarmos de ser corpo especial, vamos ter que estar 10 anos à espera para subir num escalão. O excelente e o muito bom vão ficar ao arbítrio do senhor diretor, que se nos quer dar ou não. Não é? Das cotas e etc. Portanto, a municipalização. Vocês já repararam que nós, como professores, deixamos que uma parte de um corpo significativo das nossas escolas deixasse de ser das escolas? As pessoas que todos os dias recebem os nossos alunos e que muitas vezes eram, se calhar, aquelas primeiras pessoas que detectavam algum problema que um aluno nosso tivesse, que são os funcionários que trabalham nas escolas, deixaram de ser das escolas. Portanto, este sentimento da não pertença tem as suas consequências. Quando nos juntaram em mega agrupamentos, eu ando em 2 e 3 escolas, eu nos intervalos não tenho tempo para falar com os meus colegas. Portanto, é um conjunto de medidas que foram sendo tomadas e que foram sendo tomadas ao longo dos tempos e pontualmente, mas que agora tudo junto desembarca naquilo que eu não quero ver, não é? Mas pronto, mas estaremos aqui. Era isto que eu tinha a acrescentar. Muito obrigada a todos. Eu quero reiterar o pedido para quem queira discutir o documento que nós vamos tornar público em março nas suas escolas, nos seus bairros, nos seus locais de trabalho, para darem o contacto à Denise. Quero também terminar rapidamente dizendo,
nós não abordámos uma questão, mas que eu penso que já ficou clara para toda a gente. Com este organigrama, eu penso que se abre as portas a que o diretor, inclusive, deixe de ser professor e passe a ser diretamente um gestor. Não acho, e aqui discordo, que isto seja mais um passo na privatização. Eu acho que o que aconteceu em agosto foi de uma gravidade qualitativamente superior. Devo, aliás, dizer que nós estamos a chamar municipalização ao que está aqui e não é. Porque a municipalização, os funcionários continuam a ser funcionários públicos, embora das câmaras. O que se está a passar aqui é a empresarialização da escola. E no limite o que isto vai dar é que em meia dúzia de escolas vai haver professores bem formados e muito bem pagos, que vão ser conquistados como foram os médicos quando isto aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, pagando-lhes o dobro ou o triplo ou até 5 vezes mais. A maioria das escolas não vai ter escolas e não vai ter professores, e é nessas que se vão introduzir os mediadores formados em 6 semanas, ou que a títulos for outros que basta 6 semanas para formar um professor. Exatamente. Portanto, o que nós vamos ter é um sistema absolutamente segregado. O que vai acontecer também é a progressiva dessindicalização dos professores, porque nós vemos que no setor privado, infelizmente, a maioria não se sindicaliza e, portanto, neste momento, o que aconteceu, os médicos tarefeiros já são a maioria dos médicos nas urgências, não são sindicalizados sequer, a rigor, nem têm uma carreira médica, nem sequer se desenvolvem como médicos. Bem, desenvolvem-se nas coisas de urgência, mas só nas coisas de urgência. Portanto, nem sequer há uma progressão, um desenvolvimento do seu próprio saber científico, não é? O que, evidentemente, põe em causa a qualidade dos serviços prestados, como todos os médicos que estão contra têm chamado a atenção. E sim, houve aqui uma grande cumplicidade dos professores em muitas áreas, e a cumplicidade pode vir a ser muito maior se introduzir a questão do pagamento à tarefa. Porque reparem bem, se de repente chamarem um professor para vir por uma empresa subcontratada, em que ele inicialmente ganha em 3 ou 4 meses o que podia ganhar num ano, muitos médicos deixaram os seus contratos na função pública para ir passar à tarefa. Porque trabalham 5 ou 6 dias por mês e ganham o mesmo dinheiro que ganhariam no mês. É isto que está a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é evidente que quer dizer, eu nem preciso de explicar o que é que isto significa. Agora, eu acho que, bem, a fusão dos ciclos, evidentemente, eu só queria dizer uma coisa, ainda agora não tive tempo de desenvolver. Eu não acho que a palavra deficiência tenha algum problema, mas sou absolutamente a favor da inclusão, só que o que aconteceu não foi inclusão. Ou seja, eu não acho que as crianças que têm problemas de saúde e outros devem ser fechadas só com crianças com problemas de saúde. Agora, o que aconteceu foi que foram postas nas escolas sem o apoio que merecem e que deve ser muito extenso. Portanto, a questão, parece-me que essa é que é a questão central. Eu acho que os professores têm um poder enorme, gigante. Absolutamente gigante. Mas acho que esse poder tem que ser baseado não na queixa, não na vitimologia, mas na construção de uma esperança e de uma responsabilização. Nós não somos vítimas, somos sujeitos e somos responsáveis. E isso implica que nós temos que tomar decisões, nos organizarmos, fazer propostas, estar nos sítios. As greves hoje em dia, por causa do grau de socialização, são greves que podem ser bastante prolongadas com custos muito baixos. Ou seja, que se aguentam financeiramente mesmo em famílias com problemas. O caso da greve, eu nunca tive problemas nenhuns com os fundos de greve, incluindo o fundo de greve dos funcionários, mas eu discordo absolutamente, e acho que eu estou a defender a minha opinião, evidentemente, que não é a opinião do STOP, ou seja, de quem for. Eu acho que se os professores fazem greve com um fundo de greve com os funcionários e não estão lá em plenário o dia todo, nas horas de trabalho, a discutir a greve, essa greve não serve para nada. Por mim, podem ser. Eu não participo, quer dizer, não participo, porque eu nunca furei uma greve na minha vida, não vou fazer. Agora vou dizer publicamente que isso não é uma greve. Isso é uma greve implica um envolvimento e uma responsabilização. Portanto, eu sou realmente a favor dos fundos de greve e sou a favor de fundos de greve a funcionários
pagos por professores. Isso sempre foi feito na história do movimento operário. Quem disser que não é feito é falso. Agora, o que não se pode é transformar a greve num dia que eu vou para casa descansar. Isso é que não é uma greve. Agora, há outra coisa que é, pode haver greves só nas escolas onde haja uma classe média mais alta e fazem todos os outros professores um fundo de greve. Faziam só greve na Expo, na Lapa, no Restelo, na Foz do Douro. Escolhe-se 40 ou 50 escolas onde estão as classes médias altas a pôr os seus filhos. E essas escolas entram em greve por tempo indeterminado até que a lei seja revogada. E todos os outros professores do país dão um fundo de greve, que vai ficar ridículo, vai ficar uns euros a cada um. Como pode haver uma greve em que são os professores de matemática, ou os dos exames, ou os de matemática e de português que fazem greve e os outros dão. Quer dizer, é preciso, uma greve tem que ser sempre feita segundo este princípio. Causar o maior prejuízo possível, é o contrário do que diz o Governo, é causar o maior prejuízo possível ao Governo e o menor prejuízo possível aos trabalhadores que fazem greve. Este é o princípio da greve. Agora, tudo isto tem que ser acompanhado, eu insisto nesta questão, por uma discussão profunda sobre o sentido da escola. E essa discussão profunda vai nos levar necessariamente a um momento de dor. A um momento de dor, porque fomos cúmplices com muita coisa que estava errada, e esse momento de dor implica também se admitir que os processos pedagógico-científicos que têm a ver com o brio do nosso trabalho não estão a ser realizados. Não estão a ser realizados. E, em grande medida, é por ausência de conhecimento, quer científico, quer pedagógico. Hoje, o que mais há entre os professores é que não dominam o seu saber científico e não dominam o seu saber pedagógico. Por isso é possível terem aceite o fim do ensino experimental e ser substituído por uma bruxaria, outra bruxaria, chamada metodologias ativas, ou aquilo tem sempre um nome, tem sempre uns nomes pomposíssimos. Quando o que nós sempre defendemos e sabemos, meu Deus, mas sabe a pedagogia humana toda, é que tem que haver uma combinação permanente entre conceitos teóricos, que são essenciais. Eu no outro dia estive numa escola onde as crianças com 6 anos têm durante 1 hora que estar em silêncio absoluto, é a hora do ermita, nos gambuzinos, onde cada um está sozinho, um vai desenhar, o outro vai jogar xadrez, mas não pode falar, o outro vai olhar para o teto. O que eles estão a desenvolver é uma função psíquica superior que se chama concentração. Ora, se nós introduzimos na sala de aula uma permanente captura da atenção pelas grandes big techs, que é disso que se trata nas chamadas metodologias ativas, o que nós estamos a fazer, quando todos os estudos indicam, as crianças que olham um paralelepípedo no telemóvel não adquirem a noção de volume de paralelepípedo, ao contrário daquelas que mexem naquelas coisinhas de madeira que nós tínhamos, ou que mexem no barro, a mão é uma extensão. E aquilo que disse o Dr. Garcia Pereira sobre a inteligência artificial, eu vou terminar, porque já ultrapassámos muito tempo, vou mesmo terminar com esta frase. O que nós temos pela frente não é só uma luta pelas carreiras, ou pela escola pública como elevador social, ou a escola pública como acesso à igualdade, etc. O que nós temos pela frente é um processo brutal de desumanização em curso, porque não é a inteligência artificial vai nos transformar naquilo, numa lógica binária, sem crítica, sem conhecimento. Depois inventam que é preciso a desinformação. Na desinformação é isto. Desinformação é o ChatGPT. Desinformação é achar que alguém tem que confiar numa empresa privada para produzir um resultado em vez dessa pessoa saber criticamente o que é que está ali. Portanto, isso é que é a verdadeira essência da questão. O que nós estamos a enfrentar não é mais um processo. O que nós estamos a enfrentar é um processo de desafio à própria ideia de humanidade. É disto que nós estamos a pensar. A mão é uma extensão, a mão não é uma ferramenta. Cada ferramenta que inventámos ao longo da história, desde a Revolução Neolítica, transformou o nosso cérebro. As nossas crianças e jovens, foi-lhes retirado o professor que domina o saber científico e pedagógico, ele foi posto de lado e à frente foi posto o ecrã da Epson. E nesse ecrã da Epson não há manual, não há intelectual, não há nada. É uma platitude, aquilo tudo é liso. É liso como o que está lá. E, portanto, eu penso que esta mobilização nossa, teórica, nos grupos,
na luta social, na greve, é uma urgência que não tem só a ver com a nossa sobrevivência. Até porque se tivesse a ver com isso, era tristíssimo. Trabalhar para pagar contas é a coisa mais infeliz que há na vida. O trabalho tem que ser um espaço de prazer, o trabalho tem que nos dar gozo, tem que nos dar prazer, tem que nos dar paixão, tem que nos mobilizar. E essa é a razão de ser que faz com que esta luta seja absolutamente urgente, necessária e que nos leva a estar muitos domingos a ir para as greves, a ir para os piquetes, a fazer tudo, porque nós não estamos a lutar por mais uma progressão da carreira. Estamos a lutar para não ser transformados em animais e não ver os jovens e as crianças a serem transformados em cães que vivem mediante um reflexo, mas que sejam seres humanos integrais, que dominem as artes, as filosofias, as ciências, o pensamento crítico e que sejam apaixonados por aprender. É disso que se trata. Muito obrigada a todos pela vossa presença.